Olá, queridos amigos! Hoje vamos explorar um tema profundo e muitas vezes cercado de mistério. O que acontece antes da morte? Mas não vamos apenas falar sobre o fim, e sim sobre como essa compreensão pode transformar a nossa vida. Vamos juntos nessa jornada? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. A morte é um fenômeno universal, algo que todos nós enfrentaremos um dia. Mas o que realmente acontece antes de darmos o nosso último suspiro? Muitos relatam experiências de paz, de ver uma luz brilhante, de encontrar entes queridos que já se foram. Essas experiências nos mostram que a morte pode ser um momento de transição e não apenas um fim. Nos momentos que antecedem a morte, muitas pessoas passam por reflexões profundas. Elas revisitam suas vidas e suas escolhas, seus amores e arrependimentos. É nesse momento que percebemos a importância de viver uma vida plena, de seguir nossos sonhos e de estar ao lado das pessoas que amamos. A certeza da morte nos lembra da preciosidade do agora. Cada momento é uma oportunidade para ser feliz, para amar, para fazer a diferença. Não espere pelo amanhã para viver plenamente. Cada segundo é uma dádiva. Ao compreender a inevitabilidade da morte, ganhamos uma nova perspectiva sobre a vida. Somos motivados a fazer o nosso melhor, a perseguir nossos sonhos com paixão, a ser gentis e compassivos. A morte nos lembra que a vida é curta demais para ser pequena. A Bíblia oferece várias descrições e ensinamentos sobre o processo da morte e o que acontece imediatamente antes dela. Embora não haja um único relato detalhado que descreva cada passo antes da morte, podemos encontrar várias passagens que juntas fornecem uma visão abrangente. Aqui estão alguns pontos principais baseados em fatos bíblicos. A fraqueza e a doença. A Bíblia frequentemente menciona que a morte é precedida por doença ou fraqueza. Por exemplo, na história do rei Ezequias, lemos que ele ficou gravemente doente e foi informado pelo profeta Isaías de que sua morte estava próxima, em 2 Reis 21:6. A velhice é outra condição que frequentemente precede a morte nas narrativas bíblicas. O livro de Eclesiastes descreve de maneira poética a deterioração do corpo com a idade. Eclesiastes 12:1-7, sugerindo que a morte é o estágio final de uma vida longa e cheia de dificuldades físicas. A consciência da morte imediata. Em várias passagens, indivíduos demonstram consciência de que sua morte está próxima. O apóstolo Paulo, por exemplo, expressa essa consciência em 2 Timóteo 4:6-8, onde ele menciona que está sendo derramado como oferta de bebida, que o tempo da minha partida está próximo. A Bíblia frequentemente também descreve a morte como um momento de encontro com Deus. O Salmo 23, um dos mais conhecidos, fala sobre andar pelo vale da sombra da morte e não temer o mal, porque Deus está presente. Em Eclesiastes 12:7 está escrito que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso sugere que no momento da morte há uma separação do corpo físico e do espírito, com este último retornando a Deus. Para os justos, a morte é frequentemente descrita como um descanso e um retorno ao Senhor. Por exemplo, o livro de Apocalipse menciona que os mortos que morrem no Senhor são bem-aventurados e descansarão de seus trabalhos. Apocalipse 14:13. A Bíblia fala da morte não como o fim, mas como uma transição para a vida eterna. Jesus promete em João 11:25-26: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Finalmente, a Bíblia também ensina que após a morte vem o julgamento.
Hebreus 9:27 diz: E como os homens estão ordenados a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, isso implica que a morte é seguida por uma avaliação divina de nossas vidas. Exemplos bíblicos de morte: Jesus Cristo. A crucificação de Jesus é um exemplo detalhado de morte, incluindo agonia física e espiritual, e a expressão final de confiança em Deus ao entregar seu espírito nas mãos do Pai. Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão, ao ser apedrejado, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e entregou o seu espírito, clamando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Jacó, antes de sua morte, Jacó abençoa seus filhos, profetizando sobre suas tribos futuras, e então, recolhendo os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Esses relatos, junto com os ensinamentos mais gerais das Escrituras, fornecem uma imagem multifacetada do que acontece antes da morte, segundo a Bíblia. A vida antes da morte, de acordo com a Bíblia, contém muitas chances e ensinamentos que nem sempre são amplamente conhecidos ou compreendidos. Aqui estão 5 fatos bíblicos menos conhecidos sobre a vida antes da morte. Preparação espiritual e moral. A Bíblia frequentemente enfatiza a importância de viver uma vida de preparação espiritual e moral antes da morte. Em Eclesiastes 11:9 e 10, há um conselho para os jovens se alegrarem em sua juventude, mas também para lembrarem que Deus trará tudo a julgamento. Essa passagem destaca a necessidade de viver com uma consciência do julgamento futuro, algo que muitas pessoas podem não considerar no seu dia a dia. Relevância atual. Em um mundo onde o imediatismo e a gratificação instantânea são valorizados, a ideia de viver com uma preparação espiritual e moral para um julgamento futuro pode parecer antiquada. No entanto, essa preparação incentiva uma vida com propósito e integridade, influenciando positivamente tanto as decisões pessoais quanto as relações interpessoais. Aplicação prática. Pessoas podem se beneficiar ao adotar uma visão de longo prazo, focando em viver de acordo com valores éticos e espirituais. Isso pode levar a uma maior paz interior, satisfação pessoal e respeito dentro da comunidade. A importância do perdão. Jesus enfatizou o perdão como uma parte crucial da vida antes da morte. Em Mateus 6, 14 e 15, ele ensinou que o perdão aos outros é necessário para receber o perdão de Deus. Essa ligação entre relações interpessoais e a preparação para a vida após a morte é uma mensagem central, mas frequentemente subestimada, que Jesus compartilhou. Relevância atual. Em uma sociedade muitas vezes marcada por conflitos, rancores e divisões, os ensinamentos de Jesus sobre o perdão é extremamente relevante. Perdoar pode ser uma chave para a reconciliação, a cura emocional e a construção de relacionamentos mais saudáveis. Praticar o perdão pode aliviar o peso emocional, reduzir o estresse e melhorar a saúde mental. Organizações e comunidades que promovem o perdão podem ver uma redução de conflitos e uma maior coesão social. Em João 10:10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse versículo sugere que a vida antes da morte não deve ser apenas uma existência mundana, mas uma vida plena e rica espiritualmente em Cristo. Muitas pessoas desconhecem a abundância mencionada por Jesus. Referem-se a uma vida cheia de propósito e significado espiritual, não apenas a prosperidade material. A busca por uma vida plena e significativa é universal. A promessa de Jesus de uma vida abundante aponta para uma satisfação que vai além das posses materiais, tocando em aspectos espirituais e emocionais da existência.
Indivíduos podem encontrar maior contentamento e propósito ao buscar um equilíbrio entre suas necessidades materiais e espirituais. Atividades como meditação, oração e serviço comunitário podem enriquecer a vida diária. Embora a salvação seja pela graça, a Bíblia também ensina que as obras são um reflexo da fé verdadeira. Em Tiago 2,26 está escrito: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso significa que a vida antes da morte deve ser caracterizada por ações que demonstram a fé genuína, uma conexão frequentemente ignorada entre fé e a prática diária. Em uma era onde a autenticidade é valorizada, a mensagem de que a fé verdadeira se manifesta através de ações concretas ressoa profundamente. Isso desafia as pessoas a viver de maneira que suas crenças sejam refletidas em suas ações diárias. Voluntariado, atos de bondade e iniciativas de justiça social podem ser maneiras pelas quais as pessoas demonstram sua fé e valores. Essas ações não só beneficiam os outros, mas também fortalecem a própria fé e comunidade. A Bíblia frequentemente compara a vida a algo temporário. Em Tiago 4,14 diz: Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Este fato ressalta a fragilidade e a brevidade da vida, incentivando as pessoas a viverem como um senso de urgência e propósito divino, algo que muitas vezes é esquecido na rotina diária. A consciência da impermanência da vida pode inspirar uma apreciação mais profunda do momento presente e das relações que temos. Em tempos de incerteza global, essa perspectiva pode proporcionar um senso de urgência para viver de maneira significativa. Viver com a consciência de que a vida é temporária pode motivar as pessoas a priorizar o que realmente importa, como relacionamentos, sonhos e contribuições para a sociedade. Pode também encorajar uma mentalidade de gratidão e presença no momento. Esses fatos destacam aspectos profundos e significativos da vida antes da morte, que muitas vezes são negligenciados. Eles ressaltam a importância de viver com uma consciência espiritual, praticar o perdão, buscar uma vida abundante em Cristo, demonstrar fé através de obras e reconhecer a impermanência da vida. Esses ensinamentos podem enriquecer a compreensão da vida de uma pessoa e a sua preparação para o que vem depois. A aplicação dos ensinamentos bíblicos sobre a vida antes da morte pode trazer uma profundidade de significado e direção que muitas vezes falta na vida moderna. Incorporar esses princípios pode ajudar as pessoas a navegar as complexidades da vida com maior sabedoria, compaixão e propósito. Além disso, essas lições podem fortalecer comunidades e inspirar ações que promovem bem-estar coletivo e harmonia social. De acordo com a Bíblia, a preparação para a salvação é um tema central que tem consequências significativas para a vida após a morte. As Escrituras falam de forma explícita sobre as consequências de não se preparar adequadamente para a salvação, muitas das quais são severas e eternas. Aqui estão alguns detalhes sobre o que pode acontecer de acordo com a Bíblia. Separação eterna de Deus. A Bíblia descreve a separação eterna de Deus como uma das consequências mais graves de não se preparar para a salvação. Esta separação é frequentemente referida como a segunda morte, que ocorre no lago de fogo.
2 Tessalonicenses 1:9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Apocalipse 20:15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A separação eterna de Deus implica uma existência sem a presença, o amor e a graça de Deus, o que é descrito como um estado de sofrimento e desespero. O inferno é descrito na Bíblia como um lugar de tormento e punição eterna para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Jesus Cristo. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Marcos 9:43-48. Jesus descreve o inferno como lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre. O inferno é retratado como um lugar de sofrimento contínuo, sem alívio ou escape, reservado para aqueles que não se arrependerem de seus pecados e não aceitarem a salvação. A Bíblia ensina que haverá um juízo final, onde todos serão julgados por suas ações e pela aceitação ou rejeição de Jesus Cristo como Salvador. Hebreus 9:27. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Apocalipse 20:12-13. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No juízo final, aqueles que não aceitaram a salvação serão julgados e condenados com base em suas ações e na rejeição da graça de Deus. A vida eterna é prometida àqueles que acreditam em Jesus Cristo e o aceitam como Salvador. A ausência dessa preparação resulta na perda dessa promessa. João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem toda a vida se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. 1 João 5:11-12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqueles que não se preparam para a salvação não experimentarão a vida eterna com Deus, mas enfrentarão a morte espiritual. A Bíblia sugere que haverá um arrependimento tardio e uma compreensão da perda irrecuperável de oportunidades para aceitar a salvação. Lucas 16:19-31. Na parábola do rico e Lázaro, o homem rico após sua morte expressa arrependimento e lamenta sua condição, mas é informado que é tarde demais para mudar seu destino. Mateus 7:21-23. Jesus diz que muitos virão a ele naquele dia, dizendo: Senhor, Senhor. Mas ele responderá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Haverá um reconhecimento tardio da verdade e uma lamentação pela oportunidade perdida, mas sem possibilidade de redenção após a morte. Esses ensinamentos bíblicos enfatizam a urgência e a importância de se preparar para a salvação durante a vida. A Bíblia apresenta a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e uma vida vivida em conformidade com seus ensinamentos, como caminhos essenciais para evitar as consequências negativas mencionadas. A preparação espiritual não é apenas uma questão de evitar punições, mas de entrar em um relacionamento eterno com Deus, cheio de amor, paz e alegria. Então, se por algum motivo você se afastou da presença do Senhor e você deseja se reconciliar, escreva aqui no chat: eu quero me reconciliar, ou eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador,
que nós estaremos orando por você, porque é tempo de se restaurar, é tempo de se reconciliar e é tempo de voltar para os braços do Pai. A história bíblica sobre a preparação para a salvação, tanto no contexto da vida antes da morte, quanto nas consequências da negligência espiritual, oferece lições profundamente relevantes e atemporais para a humanidade. Ao explorarmos os ensinamentos bíblicos, encontramos um rico compêndio de orientações sobre como viver uma vida plena, significativa e preparada para a eternidade. A Bíblia sublinha a importância de viver com uma preparação espiritual e moral contínua. A vida não é apenas uma série de eventos temporais, mas uma jornada com implicações eternas. A consciência de um julgamento futuro e a necessidade de viver de acordo com os princípios éticos e espirituais incentivam uma vida de integridade e propósito. O ensinamento de Jesus sobre o perdão destaca a necessidade de reconciliação e cura nas relações humanas, em uma sociedade marcada por conflitos e divisões. O perdão é essencial para a paz interior e a harmonia social. A prática do perdão não só alivia o peso emocional e o estresse, mas também reflete a natureza do amor divino. A promessa de uma vida abundante em Cristo oferece uma visão de plenitude que transcende a mera existência material. Esta vida rica em propósito espiritual é satisfação interior e convida as pessoas a buscar um equilíbrio saudável entre suas necessidades físicas e espirituais, promovendo uma vida de contentamento e significado. A conexão entre fé e obras é um tema central na Bíblia. A verdadeira fé se manifesta em ações que refletem os ensinamentos de Cristo. Isso desafia os crentes a viverem de maneira que suas crenças sejam evidentes em suas ações diárias, beneficiando a comunidade e fortalecendo a própria fé. A consciência da impermanência da vida incentiva uma apreciação mais profunda do momento presente das relações significativas em um mundo frequentemente tomado pela incerteza. Essa perspectiva oferece um senso de urgência para viver de maneira significativa e priorizar o que realmente importa. A Bíblia é clara sobre a consequência de não se preparar para a salvação, a separação eterna de Deus, a condenação ao inferno, o juízo final, a ausência da vida eterna e o arrependimento tardio são descritos como destinos trágicos para aqueles que rejeitam a salvação. Essas advertências não são apenas ameaças, mas convites urgentes para aceitar a graça oferecida por Deus através de Jesus Cristo. A história bíblica sobre a preparação para a salvação é uma narrativa de amor, justiça e misericórdia divina. Ela nos chama a viver vidas cheias de propósito, a cultivar um relacionamento íntimo com Deus e a refletir seu amor através de nossas ações. Em última análise, a preparação para a salvação não é apenas sobre evitar punições, mas sobre abraçar uma vida de plenitude, paz e comunhão eterna com o Criador. Para os dias atuais, esses ensinamentos oferecem uma base sólida para enfrentar os desafios da vida moderna com sabedoria e esperança, através da fé, do perdão, das obras e da consciência da brevidade da vida. Podemos viver de maneira que não só prepare nossa própria alma para a eternidade, mas também inspire e transforme o mundo ao nosso redor. Que possamos a cada dia viver com propósito, amor e alegria, que a certeza da morte nos impulsione a vida extraordinária, porque no fim das contas, o que importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e motivação. Deus te abençoe e até a próxima.